Olá, pessoal. Nós vamos dedicar essa aula aqui à seleção, tá joia? Eh, Nós vamos ver alguns modelos, né, teóricos que a gente usa em genética quantitativa e eles nos guiam na hora de modelar os dados que a gente vai analisar também, né? São modelos semelhantes ou exatamente os mesmos modelos. Então, deixa eu tirar a minha imagem daqui. Deixa eu pegar o, o pointer, o laser pointer. Muito bem. Bom, nós vamos falar de seleção, que é uma coisa maravilhosa, né? É o poder que tem a seleção. Você imaginar a gente sair de um javali e chegar no porco moderno, né? Quanta coisa a gente mudou em termos de constituição da carcaça, na cor, no crescimento, na conversão alimentar e assim por diante. A mesma coisa acontece com várias outras espécies de interesse zootécnico e de animais de companhia, né? Cachorro, gato também. Foram anos, né? Às vezes milhares de anos desde a domesticação dos animais, mas desde a domesticação por si só já é um processo de seleção artificial também. O milho, dizem que é uma das espécies que o homem mais mudou, né? Saindo do teossinte lá do México e chegar no milho moderno hoje, né? Lógico que o milho que a gente vai comer é um milho híbrido já, então além da seleção, né, tem toda a parte de heterose, o vigor híbrido também. Mas hoje nós vamos focar na seleção. Então, seleção dentro das linhagens, das raças, e depois, obviamente, você pode explorar a heterose também, né? Um exemplo interessantíssimo. Isso aqui, em 1957, esse grupo da Carolina do Norte começou um experimento de seleção. Selecionou, então dividiram os frangos deles em dois grupos. Um deles eles selecionaram para ganho de peso, velocidade de peso, de ganho, e o outro mantiveram sem a seleção para o peso, então foi o controle. Depois de 50 anos, lá por quase 50 anos, em 2001, eles fizeram um experimento para ver quanto progresso genético eles tinham conseguido. E, obviamente, em 50 anos muda muita coisa, mudou muito a dieta também. Então, eles fizeram aqui um experimento fatorial 2 por 2. Então, tinha as duas linhagens, as duas genéticas, a moderna e a antiga, e as duas dietas, moderna e antiga. Em azul é a genética nova, em vermelho a genética antiga. Na linha cheia, são a dieta nova, a dieta moderna, e as linhas achuradas é a dieta antiga, né? E aqui é a média, é o perfil de crescimento dos animais, né? Então, olha, assim, é gritante a coisa, né? Você pega com animais de 60 dias, 2 anos, na linhagem de genética antiga, os animais não chegam a 1 quilo. E os outros selecionados, né? Estão com 3, 4 quilos, dependendo da dieta. Então, é realmente uma coisa de tirar o chapéu, né? E aí a carcaça também, né? Então, a quantidade de peito que tem no animal da linhagem moderna. Então, é uma coisa realmente interessante. Esse é outro experimento muito famoso da Universidade de Illinois, com milho, 100 anos de seleção. E aqui eles dividiram, começaram a selecionar para alta proteína e para baixa proteína no grão. E veja que coisa interessante, é basicamente linear, né? 100 anos de progresso quase linear, progresso genético. O que não, a gente, pela teoria, esperaria que a variância iria diminuir e o progresso ia desacelerando, né? Mas ainda não chegamos nesse ponto, pelo menos. Obviamente que selecionar para menos proteína tem um limite biológico, né? Primeiro que numericamente não pode ser negativo e tampouco muito próximo de zero, né? Tem um mínimo que a planta exige. Então aqui é assintótico. E outra coisa que fizeram foi, na linhagem de alta proteína, depois de 50 anos, eles dividiram em dois também e selecionaram para baixa proteína. E olha que já alcançou aqui. E a linhagem de baixa proteína dividida em dois e metade foi para alta proteína. E veja que o progresso genético que está tendo aqui é proporcional, né? Linear, é mesmo o slope quase igual à da outra linhagem. Muito bem, então vamos ver como é que funciona isso e como eu disse para vocês, mais do que
a parte de seleção, a gente quer ver esses modelos que nós vamos estar utilizando quando falar de análise de dados, né? Então, aqui, vamos escrever o nosso modelo genético que nós tínhamos antes, mas numa notação mais elegante, mais de estatística, né? Então, o Y é o fenótipo observado no indivíduo I. E a gente vai descrever como uma média populacional, mais o valor genotípico do indivíduo I e mais o resíduo, o efeito ambiental, né? Todos os fatores não genéticos afetando o fenótipo. Então, a gente assume que são aleatórios esses dois componentes, centrados em zero, de maneira que a esperança de um fenótipo é a média da população. E a variância, nós já vimos antes, nós estamos assumindo que não existe a covariância desses dois componentes, né? Num programa de melhoramento, a gente tem que se esforçar para que não exista nada muito forte de covariância aqui. Então, a variância fenotípica é a soma das variâncias genética e ambiental. Nós vamos estar aqui discutindo fenótipos, né, características fenotípicas com distribuição normal. Tá? Mas, para o final do curso, nós vamos falar de características binárias e características de contagem. Tá bem? Mas agora vamos focar em distribuição normal. Então, a nossa distribuição gaussiana em forma de sino, centrada na média. E a gente vai estar falando de um desvio padrão abaixo, acima da média, 2 desvios e assim por diante, né? Bom, nós vimos que o componente genético, o valor genotípico, a gente pode quebrar também em aditivo e não aditivo, tá? Então, o A vai ser a parte aditiva e o C é o não aditivo, que inclui tanto a dominância quanto a epistasia, tá? E o C porque depende de combinação dos alelos, né? O A é aditivo, você soma a contribuição de cada alelo, o C depende de combinações específicas. E vamos assumir, então, normalidade, o componente aditivo, não aditivo e ambiental, todo mundo centrado em zero, com as respectivas variâncias. E dali a gente tira, então, agora as heredabilidades, né, no sentido amplo e no sentido restrito, que nós já tínhamos discutido. E que nós vamos estar querendo estimar, e nós vamos mostrar como estimar, porque é importantíssimo, tanto para a gente poder predizer valor genético de animais, quanto para a gente poder predizer o progresso genético e assim por diante. Em seleção, nosso foco é no componente aditivo, né? Então, nós vamos focar no que a gente chama do valor genético, né? O breeding value do animal. E a parte não aditiva, que é o valor genotípico menos o breeding value, dá o desvio não aditivo. Outra coisa importante de lembrar é a amostragem mendeliana, né? Quando a gente acasala dois indivíduos, o breeding value esperado na progenie é a média do breeding value dos pais, ou seja, a habilidade de transmissão, a diferença esperada da progenie do pai somado com o da mãe, né? E cada um deles é metade do breeding value. Agora, tem uma variabilidade grande, considerável, dentro de uma progenie de irmãos completos, né? A gente espera que a progenie esteja entre a média que esteja entre os pais, mas muitas vezes, vamos pensar em altura, você tem progenie, né, maior do que os pais ou menor do que os pais, né? Então, a esperança é que seja média, se for tudo aditivo, mas a verdade é que tem uma variância considerável dentro de grupos de irmãos completos. Nós já vamos ver quanto que é. E aqui, ó. Então, o valor genético de um offspring, né, da progenie, é a média do valor genético dos pais, o sire dedem, mais um componente. Né? Porque não são clones, eles não são idênticos, os filhos. Tem um delta aqui, que vai ser justamente essa amostragem mendeliana. Então, veja, se a gente falar qual que é a variância desse aqui, eu tenho, esse aqui está dividido por 2, então dá variância dividido por 4, esse aqui dividido por 2, variância por 4, mais a variância desse delta. Assumindo que a variância é a mesma para macho e fêmea, a gente vê então que aqui nós temos a variância genética aditiva dividida por 2, de maneira que a variância, e esse aqui, vamos dizer que a variância da população não está diminuindo nem aumentando, então essa aqui é a variância genética, aqui eu tenho a variância genética por 2, então isso aqui tem que ser igual à variância genética dividida por 2 também. Então, veja, a variabilidade genética que a gente espera dentro
de uma família de irmãos completos é metade da variância que você espera em indivíduos não aparentados, né? Então, é considerável. Não é pouco, não. Bom, vamos falar de seleção fenotípica. Então, vamos focar num contexto com uma única variável, todo mundo tem observação naquela característica, e você vai fazer uma seleção fenotípica e truncada. Vamos dizer que nós queremos direcional, né? Então queremos aumentar a característica ou diminuir, de maneira que nós vamos selecionar todo mundo que for acima ou de um valor específico, se a gente quiser aumentar, ou abaixo de um valor específico, se quisermos diminuir. A gente não conhece o breeding value, mas vai estar selecionando baseado na performance, no desempenho do animal, né? no valor fenotípico. E a verdade é que, se existir variabilidade aditiva genética, né, aditiva, vai existir uma correlação fenotípica com genética, e a gente, então, selecionando pelo fenótipo, ganha alguma coisa do ponto de vista de genética também. Como é que é isso? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho dois eixos aqui, um eixo é o de fenótipo, esse da direita, o X aqui é o fenótipo, e o Y é o valor genético. A gente não conhece, né, nunca conhecemos o valor genético do animal, mas a gente pode medir o fenótipo. Vamos imaginar que esse, então, seja o gráfico, o scatter plot imaginário, né, que a gente não conhece o breeding value, mas vamos supor que seja isso aqui. Você conhece o fenótipo e que existe esse gráfico, a gente não conhece, né? O que a gente vai fazer, se a gente quiser aumentar, então, a característica, é selecionar todo mundo que tem um fenótipo acima desse threshold T. Então, esses são os animais selecionados. A média dos animais selecionados, a gente vai chamar de S. Tá? Então, se eu projetar todos esses pontos no meu eixo X, eu tiro a média, é o S. Agora, quando eu pegar os valores genéticos desses animais, projetar então nesse eixo, o R é a média do valor genético dos animais que foram selecionados. Tá bem? Então, é isso que acontece. Nós vamos ver a relação de R e de S, mas se existir uma correlação aqui, eu seleciono os animais pelo fenótipo, alguma coisa eu ganho em termos de valor genético. Tá? Como é que é essa correlação? Quanto maior a correlação, melhor para mim, para selecionar. Né? Mas vamos ver, então, ver que correlação que é. Como nós estamos focados agora no valor genético, na parte aditiva, vamos falar que todo o resto virou resíduo agora. Tá? Então, tanto a parte não aditiva, genética não aditiva, como ambiente, é esse novo resíduo. Tá bem? Como é que a gente calcula uma correlação? Uma correlação é a covariância dividido pela raiz quadrada do produto das variâncias. Né? Então, essa aqui é a variância fenotípica, essa aqui é a variância aditiva, genética aditiva. Né? O que é covariância? Então, a covariância entre o fenótipo e o valor genético. Então, aqui está o fenótipo, ó, e aqui é o valor genético. Então, a covariância, isso aqui não varia. Esse é a covariância de A com A, que é a variância de A, e a covariância de erro do resíduo com A, a gente assume zero. Então, é isso. A covariância entre o fenótipo e o valor genético é a variância genética aditiva. Então, eu ponho aqui a covariância, divido pela raiz quadrada do produto das variâncias, e eu vejo, então, que a correlação entre o fenótipo e o valor genético é a raiz quadrada de heredabilidade. Tá? Então, eu não sei quais são os valores genéticos, mas eu sei os fenótipos, e o fenótipo me dá um indicador, é um indicador do valor genético, ele tem uma correlação igual a H. Muito bem. Outra coisa que a gente vai fazer, então, é estimar o valor genético de animais, né? Aqui é muito simples, mas a gente vai para uma situação muito mais sofisticada, entrar com modelos mistos, né? Mas quando eu tiver um fenótipo observado em cada animal e eu quero predizer o valor genético, né? E por aí vai sair a predição do progresso genético. Se eu quiser, então, regredir, fazer a regressão do valor genético no fenótipo, como é que é o slope de uma regressão? É a covariância dividido pela variância do regressor. Né? Então, a covariância, nós já vimos que é sigma 2A, e aqui é sigma 2 do Y. Então, o slope é igual
a heredabilidade. Tá? Então, é justamente assim que eu vou obter uma estimativa do valor genético de cada animal. É a heredabilidade, que é a regressão, e o valor fenotípico, expresso como um desvio em relação à média da população. Certo? Qual que é a acurácia de predição? Eu vou começar, estou falando para te dar a terminologia, né? No modelo misto, vamos estar vendo a acurácia, né, da predição. Acurácia, em genética, em melhoramento, a gente chama de acurácia a correlação entre o valor real e o valor predito. Então, aqui é o EBV, né, Estimated Breeding Value, e aqui é o True Breeding Value. Tá? Só quero dizer para vocês que em estatística, a correlação não é uma medida de acurácia, a correlação é uma medida de precisão, né? Então, é um termo que a gente usa errado, mas já está consagrado. Então, a gente fala acurácia é essa correlação. De novo, como é que eu calculo uma correlação? É a covariância entre as variáveis, a raiz quadrada do produto das variâncias, e você chega em H. Então, é essa precisão que você tem quando você estima o valor genético de um animal baseado numa única observação fenotípica. Tá? Agora, essa acurácia e o quadrado eles chamam de reliability. Né? Muitas vezes, em bovinocultura de leite, por exemplo, eles preferem usar o quadrado do R, né? Que é a reliability. Bom, uma coisa que nós vamos perceber, vamos ver depois, quando a gente vê os fatores que afetam o progresso genético e como é que a gente pode maximizar, acelerar o progresso genético, a gente quer aumentar a acurácia da predição dos valores genéticos. Né? Então, nós vamos ver hoje como fazer isso, usando mais do que uma observação de cada animal, ou então usando observação dos animais relacionados, né, àquele animal que você está estimando, e assim por diante. E vamos chegar depois numa situação de modelo misto, que é a coisa mais flexível, mais interessante para analisar esse tipo de dado e estimar valor genético. Bom, resposta à seleção. A gente está selecionando pelo fenótipo, tem a média S dos fenótipos, e a gente tem uma média R de valor genético, de maneira que o valor genético médio da geração seguinte é R também. Né? Então, o progresso nosso é o R. E quão grande vai ser o R, na verdade, é dado pelo R2, é o H2, a heredabilidade. A heredabilidade é justamente R dividido por S. Tá? Inclusive, vocês já devem ter escutado falar de realized heritability, né? A heredabilidade realizada. É quando se faz um experimento de seleção, você impõe um diferencial de seleção S, e aí observa qual foi o R que você obteve. Então, a gente pode estimar o H2 como R dividido por S. Esse é o que eles chamam de realized heritability. E o progresso genético, então, é dado por heredabilidade vezes S, tá joia? Uma geração de seleção. E o que acontece é isso. Então, vamos dizer que a população, numa dada geração, tem essa distribuição centrada na média. A gente vai selecionar ou acasalar somente os indivíduos acima de um valor T, de maneira que a gente tem esse diferencial de seleção. Só que quando a gente acasala esses indivíduos, a média da geração seguinte não vai ser S. Vai regredir um pouco em relação à média. E quanto que vai regredir é a heredabilidade. Uma heredabilidade alta, próximo de 1, regrede menos. Uma heredabilidade baixa, próxima de 0, regrede muito. Né? Então, o progresso aqui vai depender da heredabilidade. Bom, nós podemos escrever esse diferencial de seleção como quantos desvios padrão do fenotípico, né, o S está. Então, é uma maneira de escrever, né, se eu pegar a média dos animais selecionados menos a média anterior, é o S, dividido pelo desvio padrão, me dá a quantidade de desvios padrão, que é chamado de intensidade de seleção. Tá? Uma outra coisa que a gente está interessado não é no progresso genético por geração, mas o progresso genético por unidade de tempo, por ano, por exemplo. Então, um outro fator importante é o intervalo de geração.
Então, o progresso por unidade de tempo é o progresso por geração dividido pelo intervalo médio de geração. Então, a gente pode escrever agora o progresso genético por unidade de tempo dessa maneira. Podemos ainda desmembrar esse H2, né? H vezes H, pega um H multiplicado pelo desvio padrão fenotípico, eu tenho aqui a raiz quadrada da variância genética aditiva. Então, eu tenho que o progresso genético por unidade de tempo é H vezes I vezes sigma A dividido por L. Esse é conhecido como a equação dos melhoristas, né? Na verdade, isso aqui, o H, nós vimos que é a precisão, né? A acurácia de seleção. Quando você tem uma observação por animal só. Nós vamos tentar mexer nisso. Mas, na verdade, a fórmula geral, então, é isso. É a acurácia vezes a intensidade da seleção, quanta variação genética você tem na população e dividido pelo intervalo de geração. Tá? Então, nós vamos tentar fazer, deixa eu voltar aqui, mexer nesses componentes. Então, eu posso usar estatística, métodos estatísticos para aumentar a acurácia de seleção, que é aumentar a intensidade. Posso usar tecnologias, né, de reprodução, inseminação artificial ou fertilização in vitro para tentar diminuir o intervalo de geração, aumentar a intensidade de seleção e assim por diante. Tá? Então, nós vamos ver isso hoje. E outra coisa que é importante é que quando a gente vai selecionar, quando a gente seleciona para uma característica, um monte de características mudam junto com ela. Todas as características que tiverem algum nível de correlação genética vão mudar também, né? Para bem ou para mal. Esse que é o problema. Às vezes, você seleciona para melhorar uma característica, você piora a outra. E por que existe a correlação genética? Porque existem genes com efeitos pleiotrópicos, né? Não, o mesmo gene afetando múltiplas características. E às vezes não é o mesmo gene, mas são dois genes que estão em link de desequilíbrio. Então eles não estão segregando independentemente. E um gene afeta a característica X, o outro gene a característica Y. Se eu seleciono para determinados alelos no gene para o X, acaba que você muda também a frequência alélica no gene que afeta o Y. Tá? Então a gente chama que os efeitos, a pleiotropia é um fator permanente de correlação genética e o link de desequilíbrio é temporário, porque o link de desequilíbrio é muito mais dinâmico, né? Aumenta ou diminui de acordo com o que está acontecendo com a população. Então, nós estamos interessados em resposta correlacionada também, né? Que eu seleciono por uma característica, então aqui eu estou selecionando para a característica Y e eu quero saber a resposta em X. Tá? Depois tem inclusive um YouTube que eu posso passar para vocês verem. Um exemplo com raposas, começaram a selecionar para docilidade e mudou a posição da orelha, do rabo, a coloração da pelagem, só por causa de uma característica, uma característica que estava sendo selecionada. Né? Um exemplo claríssimo de resposta correlacionada é o que aconteceu com o bovino de leite aqui nos Estados Unidos. Esse gráfico eu tenho que atualizar, já tem mais de 10 anos. Mas o progresso genético, isso aqui é leite, foi tremendo, né? E está sendo ainda. Então, o foco sempre foi em leite, selecionar para produzir mais leite, produzir mais leite. O que aconteceu é que a parte de células somáticas, que é o indicador de doença, começou a subir. E parte de fertilidade, que é Daughter Pregnancy Rate, foi para baixo. Aí, lá pelos idos de 2000, que os Estados Unidos percebeu que estava piorando uma série de características muito importantes, então mudou, começou a colocar um índice de seleção que colocava mais peso em reprodução e resistência à doença, e aí reverteram. Então, a gente vê que a coisa mudou. A célula somática começou a diminuir e a parte de reprodução, aqui deu um platô, mas se você olhar agora os próximos 10 anos, já está melhorando bastante. Tá? Como é que a gente prediz a resposta correlacionada? Então, qual o progresso
ou retrocesso que eu tenho em X quando eu seleciono por Y. Eu tenho que ver primeiro a resposta direta do Y, e aí eu multiplico por uma regressão genética, que é o slope, então, agora de X no Y. Como é que eu calculo um slope? Como sempre, covariância, dividido pelo raiz quadrada do produto das variâncias, que vai dar o sigma 2 do Y. Ah, não, aqui na correlação é o slope. Então, o slope é covariância dividido pela variância do regressor. Tá? E a correlação, sim, a covariância dividida pela raiz quadrada do produto das variâncias. Então, a covariância pode ser escrita assim, de maneira que a regressão genética é a correlação genética dividida pela a relação dos desvios padrão aditivo genético, né? Então, a gente pode escrever, a gente sabe, né? Acabamos de ver, a resposta direta é essa. Então, a resposta correlacionada no X fica a resposta no Y vezes o B, e dá isso aqui. Tá? Então, essa forma é muito importante, porque ela serve para duas coisas. Primeiro, para você predizer a resposta correlacionada. Eu estou selecionando para uma característica, ou algumas, e eu preciso monitorar o que vai acontecer com outras características correlacionadas. Mas, talvez mais importante ainda, é usar esse conhecimento na seleção indireta. Muitas vezes a gente quer selecionar, quer melhorar uma característica que é muito difícil de se medir, muito cara, por exemplo. Então a gente seleciona para uma característica correlacionada, mas na verdade o que a gente quer, o progresso, é naquela característica de interesse zootécnico, né? Aqui tem um exemplinho, você pode parar aqui e fazer, se tiver interesse, depois a gente discute. Tem dois exemplos aqui, acho que um vai dar uma resposta positiva, outro negativa, né? Dá uma olhada aí. E, que nem eu falei para vocês, seleção indireta, né? Tem muitas características. Você imagina um cara selecionando para árvore, né? Produção de madeira, de árvore, demora não sei quantos anos para poder cortar a árvore e ver a produção, né? Então, tem muitas variáveis indicadoras de diâmetro, altura do peito e assim por diante. Ou a gente usa ultrassom para poder selecionar para características de carcaça e qualidade de carne, às vezes, que exigiria sacrificar o animal, né? Então, quando a gente olhar, a pergunta quando você vai fazer uma seleção indireta é: vale a pena? Então, a gente quer saber a taxa de quanto que a gente está ganhando ou perdendo em fazer uma seleção indireta em vez de fazer a seleção direta. Então, veja, esse é o progresso em X se eu selecionar para um indicador Y, e esse é o progresso de X se eu puder selecionar para o X, né? Então, a gente vê que se isso aqui for maior que 1, a resposta indireta é melhor do que a resposta direta. E pode acontecer. Porque imagina assim, uma característica que você não consegue medir todo mundo, porque é caríssimo, você tem que matar o animal. Então, a pressão de seleção diminui muito se você só vai poder selecionar dentro de poucos candidatos que foram medidos. Agora, se você tem uma característica, uma indicadora, e que você pode medir todo mundo, então a pressão de seleção já aumenta muito, né? Então, depende da correlação genética entre as duas características, das heredabilidades, da pressão de seleção que você consegue fazer e também do intervalo de geração, né? Se você tem uma variável indicadora que você mede muito mais cedo na vida do animal, já pode selecionar e reproduzir esse animal, você reduz o intervalo de geração, tá certo? Muito bem. Esse aqui vai ser uma aula um pouco mais longa do que as outras, vai ser um pouco mais de 1 hora. Então, se quiser dar uma parada aqui, nós já vimos, então, seleção fenotípica para uma única característica e vimos resposta correlacionada ou seleção indireta, né? Agora nós vamos ver alguns outros tópicos, por exemplo, como melhorar a acurácia de seleção ou de predição de valor genético e como selecionar para várias características simultaneamente. Tá joia? Então, quiser dar uma paradinha, vai lá, pega um copo d'água e aí volta aqui.
Como é que a gente pode aumentar a acurácia das nossas predições? Uma delas é usar informação de animais aparentados, né? Muitas vezes a gente nem tem a observação no indivíduo, características ligadas ao sexo, por exemplo, né? Ou então características que precisa sacrificar o animal. Então a gente vai estar usando informação de animais aparentados. Então vamos fazer alguns exemplos desse e no final usar um índice de seleção onde eu posso combinar informação do animal, dos animais relacionados e assim por diante. Então vamos pensar aí, antes de ver animais relacionados, se eu puder medir várias vezes o animal. Então, se eu estou selecionando para cavalo de corrida, melhor do que ver a performance do cavalo numa única corrida, é você ver a performance em 10 corridas. Né? Ele vai te dar muito mais informação do potencial desse animal. Né? Então, nós podemos usar medidas repetidas. Tá? E aí a gente vê que quando você tem medidas repetidas, esse modelo ele não é bom. Por quê? Se esse modelo for real, né, duas medidas repetidas do mesmo animal, eles vêm da mesma população, o mesmo animal, só muda esse ambiente, esse efeito ambiental, a covariância entre duas medidas seria a variância aditiva, né? E empiricamente a gente vê que é muito maior. A covariância entre medidas repetidas é maior. Então existe um componente extra que foi o que veio essa ideia de que existem efeitos de ambiente que são permanentes. E eles aumentam então a covariância, a similaridade de observações repetidas no mesmo indivíduo. Tá? Então veja que tem coisas na vida da gente que marcam por resto da vida. Né? Então, uma malnutrição fortíssima, ou um acidente de carro, ou um cavalo quebrou a perna, não vai correr nunca mais igual. Né? Então, tem efeitos ambientais que são permanentes, de efeito permanente. E tem efeitos ambientais que são temporários. Então, vamos incluir aqui o efeito de ambiente permanente. Então, indivíduo I, observação J. Então, todas as observações do indivíduo têm o efeito do mesmo valor genético, do mesmo componente de ambiente permanente, mas tem um componente aleatório ambiental específico para cada observação. Tá? Então, aqui tem as suposições, normalidade, de novo assumindo covariâncias iguais a zero. Então, quando você vê a regressão, nós vamos fazer agora a predição do valor genético do indivíduo, precisamos desse regressor. Aqui tem a média da performance do indivíduo em relação à média da população. O que a gente precisa é desse regressor. E, basicamente, temos que ver, então, a covariância entre essas duas variáveis, dividido pela variância dessa média. E se vocês quiserem tentem chegar nesse resultado aqui. Tá? Então, esse B, na verdade, vai ser maior do que a heredabilidade que tínhamos antes. Tá? E aqui podemos definir o conceito de repetibilidade. Repetibility, que é não só, né, a heredabilidade no sentido restrito é a variância genética aditiva dividido pela variância fenotípica. Se você quiser a heredabilidade no conceito mais amplo, seria a variância genética aditiva e não aditiva dividido pela variância total. E a repetibilidade seria a variância aditiva, a variância genética não aditiva e a variância de ambiente permanente. Nesse modelo que nós estamos fazendo, como nós estamos focando no aditivo e todo o resto foi por resíduo, então a repetibilidade nós vamos definir somente pela variância genética aditiva mais a variância de ambiente permanente, tá bom? E está aqui o nosso regressor. Então, veja que para cada animal depende de quantas observações você tem. Tá? Então, quanto mais observações, é maior esse slope. Mas depende então, não só da heredabilidade, mas da repetibilidade também. Tá joia?
Qual que é a prediction accuracy? Mesma coisa, covariância dividida pelo produto das covariâncias. Veja que você chega, nesse caso, é a raiz quadrada do B. Como o B aqui vai ser maior que o H, né? Porque veja, quando o N aqui for 1, essa parte zera e vira H2. Se o N é maior que 1, isso aqui é maior que H2. Tá? Então veja que a acurácia, quando você tem uma observação só, é H, a acurácia aqui é maior do que H. Tá joia? Outra maneira de estimar valor genético de indivíduos é usar teste de progênie, né? E justamente se o valor genético, por definição, o breeding value é isso, que é, a média, a performance esperada na progênie é igual a metade do breeding value do indivíduo. Poxa, então se eu tenho a performance da progênie em relação à média da população, eu tenho já uma estimativa do transmitting ability ou do progeny difference do animal, eu multiplico por 2, eu tenho uma estimativa do valor genético. Então vamos chamar de média agora, essa média não é a média de observações repetidas do mesmo indivíduo, mas sim a média da progênie do indivíduo. E aqui é o tamanho da progênie, não o número de observações repetidas, né? Então, aqui é o indivíduo I, progênie J. Qual que é o valor que se observa do fenótipo da progênie? É a média da população, metade do breeding value do todo desse animal que você está querendo, metade do breeding value do outro pai, nesse caso seria a dam, a mãe. Aí tem o componente mendeliano e o resíduo. Tá? Se a gente assumir que nós estamos pegando vacas, uma amostra aleatória de vacas ou de demos, né? Então essa parte aqui seria zero, a esperança. O Mendelian também é zero. Tá? Então, o que você espera na progênie é a média mais a metade do breeding value do touro, como nós tínhamos dito. E a predição é sempre assim, é um regressor, e o BLUP, que nós vamos olhar no modelo misto, também vai ser um regressor multiplicado pela performance, né, corrigida dos animais. Tá? Então, o que temos que fazer? Essa aqui é a média da progênie, precisamos achar esse regressor. Acho que podemos fazer bem rapidinho aqui. Você tem que olhar essa correlação, a covariância, né, de A do breeding value do pai com a média da performance dos filhos, e a gente chega nesse regressor, e a acurácia vai ser a raiz quadrada desse regressor dividido por 2, nesse caso. Tá? Tentem fazer isso para ver. Bom, então nós vimos que você pode ter uma observação ou várias observações de cada animal, e aí você pode ter observação dos filhos, e poderia ter observação de meio-irmão, e poderia ter observações de irmão completo, e para cada grupo de indivíduos, você faz a mesma coisa que nós fizemos aqui, de olhar a covariância e achar o regressor e tal. Mas o que acontece na prática é que nós vamos ter quase sempre mais do que uma fonte de informação. Né? Você pode ter a performance do indivíduo e a performance de meio-irmãos e a performance dos pais ou dos filhos. Então, existe uma metodologia para combinar da melhor maneira possível essas várias fontes de informação. Né? Antigamente, a gente usava métodos de seleção, índice de seleção, e hoje nós podemos fazemos, né, usando metodologia de modelo misto. Mas vamos ver primeiro o índice de seleção, como é que é. Então, agora, vamos predizer o valor genético do animal para uma característica qualquer, usando, por exemplo, informação de 3 fontes. Pode ser que isso aqui seja o desempenho do animal, isso aqui é o desempenho dos pais, isso aqui é o desempenho dos irmãos ou irmãs. Né? Então, qual o valor de B? Esses Bs, já te digo, não são os mesmos Bs que você derivou, ou que vai derivar, né, se você usar isoladamente cada uma dessas observações. Tá? Então, você tem que fazer conjuntamente. Como é que fazemos aqui? De novo, a gente quer maximizar a acurácia né, da predição. Então, o valor, o IBV e o True Breeding Value, né,
precisamos maximizar. Como é que a gente maximiza uma função? A gente tem que derivar, igualar a zero e testar nesse ponto de máximo ou de mínimo. Então, aqui nós vamos passar o log, porque em geral trabalhar com derivadas no log é mais fácil. Então, aqui está o logaritmo da acurácia, né, de predição. Nós vamos derivar igualar a zero. Está aqui, derivou, derivadas parciais em relação a cada um dos slopes, igual a zero, e acha nesse sistema de equações. Tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha ali, mas você vai chegar nesse... então, a predição é os 3 valores de B, ou mais, né? É o vetor B transposto, multiplicado pelo Y, onde o B é dado por isso aqui. E, na verdade, você pode simplificar, não altera nada se você colocar esse K igual a 1, por exemplo, e os Bs são dados pelo inverso do P, que está aqui. É uma matriz de variância e covariância fenotípica. Então, a diagonal principal são as variâncias e as fora da diagonal são as covariâncias entre cada uma dessas fontes de observação. Tá certo? E aqui, então, está a acurácia da predição. Muito bem. Outra coisa muito importante, que nós já falamos, é de selecionar várias características. Né? A gente olhou a resposta correlacionada, ou como usar a seleção indireta, mas num programa de melhoramento, no que nós vamos estar interessados em melhorar várias características, tanto de produção, quanto de resistência à doença, quanto de reprodução. Então, nós temos que buscar uma maneira efetiva de selecionar e melhorar cada uma das características. Vocês já devem ter estudado os métodos tradicionais, que já não se usa muito hoje, é o tandem e o método de níveis independentes. Né? Então, tandem, basicamente, você seleciona para uma característica numa geração, aí você vai para outra característica na outra geração e faz o ciclo completo. Pode gastar 2 gerações numa característica mais importante, ou que o progresso seja mais difícil, assim por diante. Tá? Isso aqui eu vou passar rapidinho. Por favor, dê uma paradinha e leia mais coisas se tiver interesse. De níveis independentes, não. Em cada geração você vai estar selecionando para todas as características, mas você coloca um limite mínimo ou máximo, dependendo se você quer aumentar ou diminuir a característica. Então, nesse caso, eu tenho aqui peso ao nascimento, que eu não quero aumentar. Eu quero diminuir ou manter. Então, no máximo, 4, aqui seria libras, 4 libras positiva de breeding velho. E peso ao ano, eu quero aumentar, eu quero no mínimo 33. Então, eu ponho 2 níveis e os animais selecionados são aqueles que estão abaixo do máximo que eu quero para peso ao nascimento e acima do mínimo que eu quero para peso ao ano. Tá, joia? Isso aqui não é ótimo, então muito menos o tandem. Por exemplo, aqui você tem animais, esse animal aqui, ele é o segundo melhor em termos de peso ao ano, e ele por pouquinho ficou abaixo do 4, limite que eu queria. Então, o problema é esse, que você vai ter aqui animais muito bons para um trait, que perderam por pouco para outro trait, e aqui outros animais que diminuiriam consideravelmente o peso ao nascimento, que diminui problemas de parto e tal, e não estão diminuindo muito o peso ao ano. Então, na verdade, o índice de seleção vai buscar um threshold, que vai ser uma linha aqui, e os animais acima vão ser selecionados. Tá? Como é que a gente faz isso? É bem semelhante ao que nós fizemos anteriormente, mas em vez de estar ponderando diferentes fontes de observação, aqui nós vamos estar ponderando diferentes características. Temos que começar com algo que não é genética, é economia. Nós temos que dar pesos econômicos para cada uma das características. Então, isso aqui é leite, produção de leite. Então, 1 quilo a mais de breeding velho no animal, qual que é o valor econômico?
não é só ver quanto que ele vai aumentar de leite, mas é quanto que ele vai consumir de comida para produzir aquele leite e tal. Então, não é uma conta, um cálculo muito fácil, né? E tem que conhecer muito da parte de economia, de preços, de insumos e tudo, né? Mas vamos dizer que a gente já tem esses Ws aqui, que dão, então, o peso econômico para cada uma das K características que eu quero melhorar. O que a gente vai fazer é selecionar baseado em características que eu mensuro. Vamos dizer que eu tenho M características que eu estou mensurando. Elas podem ser as mesmas ou diferentes dessas K. M pode ser maior que K, M pode ser menor que K, e pode ser que existam algumas características em comum e outras diferentes, e assim por diante. O que eu vou querer é, então, montar um índice das características, das M características fenotípicas. Então, eu tenho que ponderar aqui esses índices V, de maneira que eu tenho uma estimativa desse T, que era o breeding goal, né? Então, esse aqui é o meu índice. Como é que eu faço isso? Uma das maneiras é, primeiro, você estimar o valor genético para cada característica, ponderando todas elas, né? Usando o índice de seleção como nós tínhamos também. E depois você coloca essas características, essas estimativas de breeding value na função que você tinha. Os pesos, né? O índice T era W vezes o valor genético. Aqui eu vou estimar os valores genéticos, então é a minha estimativa do T. E como é que eu obtenho esses As? Bom, já mostrei aqui. Então, eu vou ter que maximizar a correlação, né, do Estimated Breeding Value com o True Breeding Value, está aqui, ou minimizar o erro, o quadrado do erro de predição. E vai dar a mesma coisa, você chega nessa função e acha os valores genéticos de cada uma das características, das K características que você precisa. Então, o overall índice I pode ser escrito assim, e a outra maneira de derivá-los é maximizar a correlação do T com I. E você vai fazer isso da mesma maneira, deriva igual a zero e tal. Você tem uma outra maneira de calcular os coeficientes e vai dar exatamente a mesma coisa, são equivalentes, tá joia? Então aqui fica mais um material para você estudar. Muito bem. Então, mais algumas coisinhas que eu quero falar. Já está ficando longa a aula, mas se quiser fazer uma pausa aqui, dá uma esticada nas pernas e a gente já vai continuar. Tá joia? Nós falamos de resposta à seleção, né? Estamos aqui com o Breeders Equation. Só quero lembrar vocês que existem, primeiro, que essa fórmula ela é exatamente a fórmula para uma geração de seleção. Tá? E conforme você vai selecionando as estimativas de heredabilidade, as heredabilidades mudam, né? As variâncias, então você tem que ir reestimando tudo para realimentar o modelo, tá joia? Senão não funciona. Assim, empiricamente já viram que assim, você estima seus parâmetros e faz seleção, até 5, até 10 gerações ainda a coisa funciona bem. Mas depois você tem que vai ter que estar reestimando tudo. Tá? Outra coisa que eu quero te falar é que quase sempre nós temos uma seleção diferenciada para machos e fêmeas. Se você está usando inseminação artificial, por exemplo, você tem uma seleção, uma pressão de seleção nos machos muito maior que nas fêmeas. O intervalo de geração também pode ser diferente. Então, quando a gente tem essa diferença com machos e fêmeas, a taxa anual de ganho pode ser escrita assim. Então, aqui a intensidade de seleção nos machos e nas fêmeas, e aqui o intervalo de geração nos machos e nas fêmeas. O que é intervalo de geração? Só para lembrá-los que a definição rápida é a idade média dos pais quando nascem os filhos, né? Mas, na verdade, teria que ser a idade média dos pais
que estão sendo usados, né, para a idade dos pais, quando nascem os filhos, em termos dos que estão sendo selecionados, né? Não precisa contar os que não estão sendo selecionados. Mas vamos dizer aqui, eu tenho 60 touros com 2 anos, no ano 2, 30 e 00, tem 90 touros, 1.140 fêmeas com essa distribuição. Então, a média de touro é 2 anos com 60 animais de 2 anos, 30 animais de 3 anos, divide por 90, dá 2,33. E das damas, das fêmeas, 2,8. Tá vendo? Bem, é isso que eu queria discutir com vocês agora de seleção. E eu tenho a impressão que, bom, vamos falar talvez um pouco agora de inbreeding e outbreeding, endogamia e crossbreeding. E depois vamos fazer um pouco, começar a falar de estimação de parâmetros genéticos e modelos e técnicas estatísticas que a gente usa. Tá joia? Então ficam por aqui e encontro vocês na sessão de discussão. Tá? Um abraço, até lá. Tchau, tchau.